Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, hoje é quarta-feira, 12 de outubro de 2022. Hoje é o Dia das Crianças, parabéns aí para a criançada. Meus queridos, nós estamos aqui caminhando, né, no percurso da nossa lição desse quarto trimestre, como já antes comuniquei aos irmãos. Eu quero dizer que nós estamos nesta semana vendo os temas da leitura diária da terceira lição, que traz o tema As Abominações do Templo, que estaremos estudando nesse próximo domingo. E eu quero aqui poder recapitular com você rapidamente, resumidamente, os temas da segunda, da terça e de hoje, quarta-feira, que não foi possível, que eu não consegui estar gravando para vocês. Então, na segunda-feira, 10 de outubro, o tema é a chocante descrição das práticas abomináveis nos templos. Ezequiel 23, 37, 39. A Bíblia vai dizer o seguinte: porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para profanarem, e eis que assim o fizeram no meio da minha casa. Meus queridos, todos os temas, até mesmo toda a revista desse trimestre, ela está voltada exclusivamente para o livro do profeta Ezequiel. Ele vai falar aí dos juízos de Deus, do castigo do Senhor ao povo de Israel por causa do seu comportamento, por causa das atitudes errôneas, do ter se afastado de Deus. Então, todos os temas estão relacionados exclusivamente a isso. E o tema da segunda-feira está falando sobre as práticas abomináveis em que o povo praticavam no templo, no santuário do Senhor. E aqui no livro de Ezequiel, capítulo 23, 37, a Bíblia está dizendo que Deus estava cobrando do seu povo exatamente esse comportamento de profanação, em que eles adoravam aos ídolos, em que eles sacrificavam os seus filhos aos ídolos e ao mesmo tempo vinham ao templo, ao santuário do Senhor para profanar. Então, o tema de terça-feira é o culto do bezerro fazia parte deste pacote de abominação. Então, como já acabei de falar para vocês, era um comportamento que Deus rejeitava o seu povo. Está no Salmo 106, nos versículos 19 e 20, que diz assim, ó: fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Queridos, aqui está dizendo que o povo de Israel, ali no deserto, no monte, quando estavam aguardando Moisés descer com as tábuas da lei, eles construíram um bezerro de ouro para o adorarem. E o versículo 20 está dizendo que eles converteram a glória de Deus a um simples animal, a um simples boi que comia capim, vamos dizer assim. Então, irmãos, é uma triste realidade. Eles rebaixaram a glória de Deus, eles rebaixaram a soberania de Deus a um simples objeto construído, fundido, né? Então, na quarta-feira, que é hoje, né, dia 12 de outubro, o tema desta leitura diária de hoje é: a prostituição era parte do culto aos deuses. Livro de Juízes 8, 33.
a Bíblia vai dizer o seguinte: e sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins e puseram a Baal-berite por Deus. Queridos, para você entender um pouco, Baal ou Baalins era um deus, era uma divindade, uma entidade em que os povos, as nações vizinhas de Israel tinham por Deus. E uma das práticas, dos cultos realizadas a Deus Baal era a prostituição. Então, quando Gideão morreu, o povo se afastou de Deus novamente, se voltando a essas práticas pecaminosas, se prostituindo, indo após Baal, se entregando, a esse comportamento de rejeição ao seu Criador. Queridos, segunda, terça e quarta, hoje, com esses 3 temas, eu quero poder fazer aqui um resumo de tudo isso para você. Meus queridos, falando-se de prostituição, falando-se de profanação do santuário do Senhor, do templo, do sagrado, falando-se de idolatria. E quando se coloca tudo isso no contexto do livro do profeta Ezequiel, ele traz para a gente também muitas revelações escatológicas. Deus, no livro de Ezequiel, está falando sobre o fim e a destruição, o castigo, o juízo e a punição do povo de Israel. Mas também isso se estende aos nossos dias, na atualidade, o fim dos tempos. E eu quero chamar a sua atenção neste momento para a gente poder aplicar, as nossas vidas ao nosso contexto espiritual. Observamos, por exemplo, o primeiro ponto que eu quero que você perceba é que naquela época Deus, ele habitava no santuário, Deus habitava no templo e as pessoas estavam ali exatamente profanando aonde Deus habitava, estavam praticando idolatria, estavam servindo a outros deuses. Então eu quero já trazer para você esta palavra e te pedir para fazer uma reflexão. A Bíblia, posteriormente, ou depois vai dizer que Deus não habita mais em templos ou santuário feito por mão de homens. Observamos que Deus, ele decidiu habitar no nosso coração. A Bíblia vai dizer que o nosso corpo é templo, santuário do Espírito Santo de Deus. Então eu quero te perguntar, se o santuário hoje, se o templo de habitat de Deus hoje é o nosso corpo, é o nosso coração, eu quero te perguntar, como que está o santuário? Como que está o templo? Como que está a tua alma? Então, reflita um pouco sobre isso. Ou seja, não vamos, queridos, permitir, não vamos nos ceder, não vamos cedermos à tentação de profanarmos o templo do Senhor, o santuário do Senhor. Nós somos muito mais do que privilegiados, somos muito mais do que agraciados por Deus, quando Deus, o Criador dos céus e da terra, decidiu habitar em nós pecadores, decidiu habitar em nosso coração. Então, por isso, eu quero te convidar, quero te convocar a santificar, a se separar e se sacrificar única e exclusivamente ao nosso Deus, Pai e Criador. Que Deus te abençoe e até a próxima.